Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Conforme prometido hoje, meu povo, a gente vai estudar a terceira parte da nossa aula de habeas corpus. Lembrando a você, meu querido aluno da LAC, que nós estamos sempre aqui primando por aquilo que é essencial para a sua aprovação. Então, você aprende tudo aquilo que é o necessário para você gabaritar as questões de penal e de processo penal. Então, veja, nós vimos nas aulas anteriores que o habeas corpus nada mais é do que uma ação autônoma, né, com previsão constitucional, e ele, meus queridos, não podem ser vinculados aos recursos. Então, o habeas corpus, ele não é recurso. Eventualmente, nas questões de prova, se costuma tratar habeas corpus com a nomenclatura de remédio constitucional. Agora veja que dentro do habeas corpus, quando nós temos a denegação da ordem de soltura, ou quando nós temos a concessão da ordem de soltura, ou até mesmo a concessão da expedição de salvo-conduto, quando há iminência de uma possível violação ao direito de ir, de vir e de permanecer da pessoa, nós vamos ter, portanto, um HC preventivo. E aí, no caso da concessão dessa ordem, vai ser para a expedição de um salvo-conduto. Agora, veja, dependendo do juízo que denega a ordem do habeas corpus, vai ser cabível determinado recurso. E eu trouxe para vocês justamente umas tabelinhas, né, para facilitar a memorização no tocante a qual recurso é cabível, qual é o juízo competente para processar e julgar, dependendo da concessão ou denegação da ordem do habeas corpus, ok? Então, veja, se nós temos um HC que foi impetrado na primeira instância, também denominado de primeiro grau, veja, a decisão que concede ou que nega o habeas corpus, cabe recurso em sentido estrito. Exemplo, HC contra ato praticado pelo delegado de polícia. Veja, qual é o prazo desse recurso em sentido estrito? O prazo para a interposição dele é de 5 dias. Se é da Justiça Comum Estadual, quem vai julgar é o Tribunal de Justiça. Se é vinculado à Justiça Comum Federal, quem vai julgar é o Tribunal Regional Federal da região a qual está vinculado o juízo federal. Portanto, nesse nosso exemplo... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Se o ato ilegal foi praticado por um delegado de polícia estadual, quem vai julgar, né, eventual decisão que não concedeu a ordem ou que concedeu, Tribunal de Justiça. Se for delegado da Polícia Federal,
quem vai julgar em sede de recurso, Tribunal Regional Federal. E aqui, para quem não está conseguindo acompanhar da tela, ficou um pouco, né, bem pequena a letrinha, uma observação que eu trouxe para vocês. Da sentença que concede o HC, cabe reexame necessário. Assim, ainda que não haja recurso, o juiz deverá submeter de ofício sua sentença para a apreciação do tribunal. Meus queridos, reexame necessário quando há, né, a concessão do HC é um procedimento que vai se fazer necessário como condição de eficácia da decisão. Então, veja que reexame necessário é um reexame obrigatório, né, caracterizado pela imposição legal. Veja, reexame necessário não é um recurso. Veja, a parte, ela não interpõe o recurso necessário. Ela é, né, um passo judicial automático vinculado quando há a concessão da segurança. Então, veja, mesmo que seja o caso das partes não se interessarem em interpor o recurso em sentido estrito, como efeito automático, apenas, detalhe, apenas nas hipóteses em que o HC ele é concedido, haverá obrigatoriamente o reexame necessário, como condicionante à eficácia dos efeitos dessa decisão, ok? Então, veja, não confundir reexame necessário, que é algo automático, decorrente da concessão do mandado de segurança, não, me perdoem, decorrente da concessão da ordem de soltura ou do salvo-conduto com a interposição do recurso em sentido estrito, ok? Então, veja que esse é o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês. Agora, veja, e quando o HC ele é impetrado já direto no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal? Então, olha lá. Quando há a impetração, né, inicial, direta, no tribunal, veja, o juízo que vai processar e julgar esse HC não é mais o primeiro grau, é o segundo, é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Ora, dependendo da autoridade que praticar o ato ilegal, a competência para processo e julgamento será desse TRF ou desse Tribunal de Justiça. Então, veja, se a decisão ela concedeu o HC, em regra, cabe recurso especial ou recurso extraordinário no prazo de 15 dias. Se houver a interposição de recurso especial, veja, 15 dias, quem vai julgar é o Superior Tribunal de Justiça. Se for recurso extraordinário avaliando a decisão que concedeu esse HC, vai ser do Supremo Tribunal Federal. Agora, veja, pessoal, com relação a recurso especial e a recurso extraordinário, claro, né, isso é uma aula que nós vamos ter aqui na LAC, que vai cuidar, né, detalhadamente desses recursos extraordinários. O que nós temos que entender? Que em matéria criminal, quando nós tratamos das decisões que são proferidas no primeiro grau ou no segundo grau, ou até mesmo na competência originária dos tribunais, o que nós temos que entender? Que na nossa matéria criminal, na maior parte dos casos, nós sempre vamos ter uma violação à norma que atinge a Constituição Federal, e aí, portanto, cabível o recurso extraordinário, e que também, via reflexa, vai acabar por atingir a legislação infraconstitucional. Portanto, passível de apreciação
pelo STJ através do recurso especial. Então, vejam vocês que em matéria criminal, os nossos bens jurídicos tutelados automaticamente são vinculados com os direitos e garantias fundamentais. Então, o tempo inteiro, nós, ao mesmo tempo em que tivermos uma violação a uma norma infraconstitucional, que vai acarretar uma segregação da liberdade de locomoção, isso via reflexa, por exemplo, vai atingir o quê? O direito à vida, o direito de ir e vir, que são direitos fundamentais na Constituição. Então, veja que em matéria criminal, né, elas andam quase que em uma similitude, essas ofensas, de modo que, quando há a concessão de uma ordem de soltura em sede de HC, geralmente quem recorre, quem interpõe recurso é o Ministério Público. Mas veja que, em muitas hipóteses, a razão de decidir que foi utilizada nesse habeas corpus para conceder a soltura, ela automaticamente afeta tanto STJ, lei infraconstitucional, quanto o STF, Constituição Federal. Então, por isso que aqui na nossa tabelinha, nós tomamos o cuidado de colocar o cabimento do RESP e do recurso extraordinário. Não raras vezes, meus queridos, a gente tem um HC que foi concedido, desse HC houve a interposição do recurso especial, dessa decisão do recurso especial houve a interposição do recurso extraordinário, ok? Então, veja que por isso o nosso cuidado de colocar aqui na tabela essas informações. Agora, veja, se a decisão ela nega o habeas corpus, se ela nega, cabe recurso ordinário. O recurso ordinário, ele possui previsão constitucional. Artigo 105, inciso 2º, a linha A. O prazo para interposição do recurso ordinário é de 5 dias, então um prazo muito menor. E somente quem vai julgá-lo é o STJ. Então, veja, denegação do HC, ROC, que a gente fala, recurso ordinário. Concessão, recurso extraordinário ou recurso especial, tá? Agora, veja, se o HC ele é impetrado no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Ora, se ela concede o HC, vai caber o quê, gente? Recurso extraordinário. Ora, se aqui em cima, que é TJ e TRF, a concessão vai acarretar RESP no STJ e recurso extraordinário no STF, ora, se aqui a competência para processar é do STJ, naturalmente que a concessão por parte dele não vai caber recurso especial nele mesmo. Logo, vai caber recurso extraordinário para o STF. Mesma regra, 15 dias. Se a decisão ela nega o habeas corpus, vai caber recurso ordinário, também 5 dias. Portanto, meus queridos, né? Denegação em TJ, TRF e STJ, cabe o quê? Recurso ordinário. Concessão da soltura em TJ, TRF, recurso especial, recurso extraordinário. Concessão da ordem HC impetrado no STJ, somente recurso extraordinário no STF. Tudo bem, meus? Prazo 15, 5. Lembrou do recurso ordinário? Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Vocês vão se recordar que se cuida de um recurso com previsão constitucional e que ele é cabível somente, leia-se, somente nas hipóteses em que há a denegação do habeas corpus. Tudo bem? Agora veja, nós temos um outro detalhe ainda que eu queria ver com vocês, para finalizar a nossa aula aqui de HC, e a gente, inclusive, vê algumas questõezinhas sobre a matéria, que cuida da liminar. Então, veja, primeira coisa, com relação à liminar, pessoal, não existe na lei a previsão legal de liminar. Não existe. Naturalmente, pela própria natureza da ação, né, da ação de habeas corpus, o que acontece? O rito para processo e julgamento dele já é muito célere, de modo que a lei, né, o Código de Processo Penal, a Constituição Federal, ninguém traz a possibilidade de concessão da liminar. Agora, no entanto, ela é sim admissível nos nossos tribunais. Então, veja, apesar de não expressamente previsto, é perfeitamente possível a concessão da liminar em HC, utilizando-se por analogia a regra do mandado de segurança. Quais são os requisitos? Perigo da demora, fumus boni iuris e periculo in mora. Perigo da demora. Agora, veja, vou dar um exemplo para vocês entenderem como funciona. Vamos pegar um HC que foi impetrado no Supremo Tribunal Federal. Então, o que acontece? Nesse HC, naturalmente que se você expuser os requisitos fumus boni iuris e periculo in mora, você vai pedir uma liminar, ok? No STF, a título de exemplo, nós temos duas turmas, a primeira turma e a segunda turma, são 11 ministros no total. De modo que o HC, quando ele é distribuído, ele cai numa das duas turmas. Dentro dessa turma, né, aquele habeas corpus, ele vai ser distribuído para um ministro relator, que é a pessoa que vai, né, ler, relatar e levar para a pauta de julgamento, né, a essência daquele habeas corpus, bem como vai expor ali a sua decisão, que poderá ou não ser acompanhada pelos demais ministros que são integrantes daquela turma. Beleza. Agora, veja, como você pediu no seu HC essa liminar, esse ministro relator, ele pode, né, liminarmente, ante o preenchimento desses requisitos, conceder a ordem de soltura. Então, veja, ele vai se antecipar na concessão dessa ordem. Tá? E veja, o que acontece? É como se houvesse um juízo de probabilidade, ou, na verdade, nem um juízo de probabilidade, um juízo de necessidade tão grande que, ao invés de que seja, né, levado ao julgamento da turma, naquele procedimento que já está estabelecido no regimento interno, vai haver uma antecipação em que o ministro relator, por si só, ele vai conceder a liminar para expedir essa ordem de soltura. Veja, né, se é uma liminar em HC, fumus boni iuris e periculo in mora, ele fica mais fácil de ser demonstrado quando a pessoa ela já está com a liberdade de vir e de ficar segregada. É difícil um HC preventivo com um pedido de liminar, né, que tem a sua concessão, porque ainda não se tem ali, né, o perigo da demora tão iminente, porque, afinal de contas, a pessoa ela ainda não está presa. Ok? Mas isso depende do relator e ele, naturalmente, que vai ter que fundamentar nesses dois requisitos cumulativos
para a concessão da ordem, ok? Agora, gente, com relação às disposições legais do habeas corpus, nas aulas anteriores nós vimos sobre elas. E aquelas são as principais disposições. Portanto, candidato, você memorizando aquelas disposições, você já está mais do que tranquilo para a sua primeira fase, ok? Agora, tanto é assim, o que eu estou dizendo a vocês, que eu trouxe aqui para nós algumas questões para que vocês constatem como isso tem sido cobrado nas provas de concurso. Como é que o HC tem caído nas provas? Então, veja, essa questão CESP 2018, escrivão de polícia, tá? Olha o tamanho da questão. Então, vamos lá. Em determinada comarca de um estado da federação, em razão de uma denúncia anônima, detalhe, denúncia anônima, e após a realização de diligências, a Polícia Civil prendeu Maria, de 18 anos de idade, que supostamente traficava maconha em uma praça nas proximidades da escola pública onde ela estudava. Levada à delegacia de polícia local, Maria foi autuada e indiciada. Depois de reunidos os elementos informativos suficientes, o delegado elaborou um relatório com a descrição dos fatos, apontando os indícios de autoria. Com o encerramento das investigações, o inquérito policial foi encaminhado à autoridade competente. Presa preventivamente, Maria teve pedido de liberdade provisória indeferido pelo juiz da comarca, sob o fundamento de que ela havia confessado o delito no interrogatório policial e de que a pena do crime, abstratamente considerada, é superior a 4 anos de reclusão. Cientificado pessoalmente da decisão, o defensor público impetrou o HC no Tribunal de Justiça, nesse caso, o habeas corpus. Então, o que aconteceu, né? Veja, o delegado recebeu uma denúncia anônima. Com base nessa denúncia anônima, ele deflagrou uma investigação e supostamente chegou ao nome de Maria. Realizou, portanto, uma prisão preventiva, uma prisão cautelar que foi decretada, ao que tudo indica, aqui no curso das investigações policiais. Beleza. O que aconteceu? O delegado indiciou ela, ou seja, né, proferiu um despacho de indiciamento, no sentido de elucidar no inquérito que existem indícios suficientes de autoria do crime de tráfico que se vinculam a Maria, e nessa ocasião, né, a defesa pediu a revogação dessa prisão preventiva. Então, o juiz, ele analisou o pedido da defesa e indeferiu esse pedido. E qual foi o fundamento? Primeiro, que ela confessou, e segundo, porque a pena abstratamente combinada ao crime de tráfico é uma pena superior a 4 anos. Então, que essa pena combinada em abstrato, por si só, já seria mais do que suficiente para poder caracterizar, para poder abalizar a manutenção dessa prisão cautelar, ok? E aí, a defesa impetrou o HC e, no tribunal, veja, aparentemente o ato ilegal é do 1º grau, porque foi o juiz da vara criminal quem indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Então, veja, a defesa impetrou o HC. Qual é o ato supostamente ilegal? Do juiz, ok? E aí, veja, o que esse HC, o que vai acontecer com esse HC? Letra A, né? O HC reparará a violação ao direito de ir e vir de Maria, direito esse de responsabilidade da autoridade policial, que não arbitrou fiança, o que configura coação ilegal, visto que a paciente foi mantida presa por tempo superior ao permitido. Não, né? Virou uma bagunça isso daqui. Nós temos um material aqui na Lei de Drogas. A Lei de Drogas é um crime equiparado à hediondo. Lei de Drogas é um crime inafiançável. Portanto, o delegado, ele não poderia, de fato, arbitrar a fiança. Então, essa questão, letra A, está equivocada, ok? B, é inadmissível,
né, devendo ser indeferido de plano, porque Maria confessou o delito. Não tem nada a ver, né? Veja, nós vimos nas aulas sobre prisões que a prisão cautelar, ela se faz necessária enquanto persistirem os fundamentos que a ensejaram. Se ela confessou, naturalmente esse, meus queridos, é um dos indícios, uma das demonstrações, inclusive, de que ela não vai acarretar problemas para uma instrução processual futura. Então, veja que, na verdade, essa confissão dela daria, né, seria um dos pilares nos quais o magistrado deveria se embasar para conceder a soltura dela, e não para mantê-la segregada, ok? Depois, letra C. Então, portanto, A e B erradas. Letra C. Poderá ser acolhido o HC, visto que a fundamentação apresentada para negar o pedido de liberdade foi insuficiente por não tratar dos requisitos legais para a manutenção da preventiva. Perfeito, porque veja, meus queridos, quando o magistrado ele indefere um pedido de revogação da preventiva, ele tem que se utilizar dos requisitos, né, da presença dos requisitos que dão ensejo à manutenção, à continuidade dessa segregação cautelar. De modo que o juiz ele não pode utilizar uma pena em abstrato simplesmente por ser uma pena alta ou simplesmente por se tratar de um crime equiparado a... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Hediondo para indeferir o pedido da prisão cautelar. Então, veja, a partir do momento em que o magistrado ele indefere, sem fundamentar essa decisão judicial de forma devida, ele pratica um ato ilegal. E esse ato ilegal, ele é passível, portanto, de habeas corpus, ok? Então, portanto, a nossa alternativa correta aqui, ela é a C de cavalo, tá? Depois, vamos ver as outras. Constitui pretensão de natureza constitutiva, com vistas à concessão de salvo-conduto. Salvo-conduto não, né? A gente viu que salvo-conduto, na aula anterior, ele é característico de uma iminência de segregação da liberdade de locomoção. Não é o nosso caso. Aqui nós não estamos diante de uma iminência, nós estamos diante de uma segregação. Já aconteceu, ela já está presa preventivamente, ok? Depois, letra E, constitui ação autônoma de natureza constitucional. Beleza. Razão porque tem por princípios a celeridade. Beleza. Formalidade. Não, não é formal. Basta vocês lembrarem aqueles exemplos que a gente vê, né, na TV. Fulano fez o pedido de HC no papel higiênico, né? A gente viu que qualquer pessoa pode impetrar HC, mesmo que deficiente, mesmo que criança. Não temos nenhuma formalidade, uma rigidez para a impetração. Então, aqui o que torna a alternativa incorreta é justamente a palavra formalidade. Tudo bem, meus queridos? Então, portanto, questão 1, alternativa C de cavalo. Depois, questão 2, do ano passado.
Com relação ao habeas corpus, julgue os itens a seguir. Até, pessoal, só fazendo um parêntese aqui, tá? Vocês viram que caiu uma questão, essa que a gente acabou de estudar, para escrivão, e eles, né, associaram não só a nossa matéria de HC, mas eles misturaram isso com fiança, misturaram isso com lei especial que é do tráfico, misturaram isso também com inquérito e com prisão preventiva. Então, veja que tem sido cobrado dos candidatos cada vez mais um entendimento multidisciplinar, né? Misturar o constitucional também aqui. Então, não basta você saber só o HC, você tem que saber HC, inquérito, fiança e prisão. E tráfico, né? Que é um crime de tráfico aqui. Para você conseguir matar a questão. Se você não soubesse minimamente esses institutos, você não conseguiria marcar. E veja, é um cargo para escrivão da polícia. Ok? Aqui, meus queridos, questão 2. Do CESP também. Com relação ao HC, julgue os itens. Item 1. O juiz pode conceder habeas corpus independentemente de requerimento do acusado. Verdadeiro. Independe do requerimento do acusado. A gente viu que terceiros podem impetrar HC para soltura do paciente. Não é necessário que seja só dele. Inciso 2º. É vedado ao MP requisitar habeas corpus em favor de acusado. Falso, né? O MP, ele pode tranquilamente requisitar. Item 3. É permitido ao filho do paciente impetrar habeas corpus em favor de seu pai. Verdadeiro, qualquer pessoa pode. Item 4. O HC pode ser requerido antes da privação da liberdade do paciente. Claro que é o salvo-conduto, né? Portanto, a única incorreta que nós temos aqui é a terceira. Então, olha lá. A única incorreta que nós temos aqui é a segunda, né? Me perdoem. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. É que eu falei aqui. Item 2, falso, tá? Então, veja, olha lá. Portanto, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Estão certos A, 3 e 4. Então, a alternativa correta nossa aqui é a D de dado. Somente o item 2 está incorreto. Não é vedado ao MP, né? O MP ele pode na condição de custos legis, ok? Então, olha lá, só para recapitular, é vedado? Não, é permitido. Ele pode, sim, tranquilamente, né, impetrar HC em favor do paciente. Tudo bem, meus queridos? Essa foi bem fácil, bem tranquila. Depois, questão 3, olha lá. Delegado de polícia, ano passado. Sobre o HC, assinale a alternativa correta. Não cabe HC contra ato de delegado de polícia. Claro que cabe. Tranquilamente. B. O delegado de polícia não pode impetrar habeas corpus. Quem falou? Qualquer pessoa pode. C. Para a doutrina, o habeas corpus, a revisão criminal e o mandado de segurança não são recursos, e sim ações autônomas de impugnação. Perfeito, tá? Eu sei que essa aula nossa, meus queridos, não é de mandado de segurança e nem de revisão criminal, mas veja, revisão criminal e habeas corpus tem previsão no Código de Processo Penal, mas não são denominados de recursos, exatamente, são ações autônomas de impugnação, ok? Então, portanto, a nossa alternativa correta aqui é a C de cavalo. Vamos ver por que também as outras não estão corretas, tá? Então, olha lá. D. O HC não pode ser concedido de ofício pelo juiz do tribunal. Claro que pode. Letra E. O HC contra ato de delegado de polícia deve ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Não, é julgado pelo juízo de primeiro grau. Ok?
Geralmente, como que funciona? Se o ato da autoridade está vinculado ao primeiro grau, quem julga o HC é naquele mesmo grau. Então, por exemplo, se é um HC de delegado da Polícia Federal, juiz federal. Se é HC delegado de Polícia Civil, juiz estadual. E assim sucessivamente. Agora, o recurso, né? Lembra? O recurso disso daqui, quem que vai julgar? TRF ou o TJ, ok? Então, portanto, gente, aqui na questão 3, a alternativa correta é C de cavalo, belezinha? Tranquilíssimo, né? Então, olha lá, só para quem está anotando em casa. 1C, 3C, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no 2, que a gente marcou. Ai, meu Deus. 2D. Beleza? Tudo certo? Tranquilo? Então, veja, pessoal, uma matéria tranquila e que, se for cobrado na sua prova, não vai ser mais do que isso que nós acabamos de estudar, ok? Então, uma aula pequena, somadas as outras duas, a gente tem mais ou menos 1h30 de HC. Se você é uma pessoa que já estuda meio acelerado, coloca aí, né, para ver um pouquinho mais acelerado no seu PC. Uma aula de 1h30, você acaba conseguindo, né, vencê-la em 50 minutos, 1h, né, anotando e utilizando o material que a gente traz para vocês, ok? Agora, gente, não saiam daí, que a gente só vai dar um break e voltar daqui a pouquinho para gravar a prisão temporária. Até mais, a gente se vê por aqui. Ah, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.